Vamos resolver hoje a questão 14 do ENAD 2017, da Engenharia Mecânica e também da Engenharia Civil, que diz que a medida de profundidade em ambientes aquáticos está relacionada à pressão hidrostática, através da relação aproximadamente linear. P é função de Z, onde P é a pressão e Z é a profundidade. Então, o que ele está querendo dizer aqui para nós? Né? Que quando nós temos um ambiente aquático, nós temos ali uma pressão que nós chamamos de pressão hidrostática, que é a pressão sobre essa coluna de líquido, da água aqui no caso. E a questão diz que essa pressão hidrostática, essa pressão dessa coluna de fluido, ela é proporcional, ela é linear, né, à profundidade. E isso faz total sentido, né? Quanto mais profundo isso acontece no oceano, né? Enquanto a gente vai aprofundando no oceano, a pressão ali naquela profundidade vai ser maior, né? Então, chega no momento ali que os seres vivos são seres, né, específicos, a luz não chega mais, né? Então, eles suportam, né, ali viver num ambiente com pouca luz, com alta pressão. Então, ele já deu aqui para nós que essa relação é linear, aproximadamente linear. Então, a gente já pode jogar essa aqui fora e essa aqui fora, que não são lineares. As relações aqui dos gráficos da figura da resposta. Então, ele diz para a gente assumir que a densidade da água do mar vale ρ, 1,025, que multiplica 10 a terceira quilograma por metro cúbico, e que não há variação dessa densidade com a profundidade, e que o valor da aceleração da gravidade vale 9,80 metros por segundo quadrado. Então, nesse contexto, assinale o gráfico que melhor relaciona a profundidade com a pressão hidrostática. Então, nós vamos ver aqui, ó, que esses gráficos que estão aqui, que sobraram, né, eles relacionam a pressão hidrostática com a profundidade. Então, pela lógica, né, se eu tenho, como eu falei para vocês, a coluna de líquido aumenta, então a tendência é que a pressão também aumente, né? Então, os três gráficos eles fazem total sentido, né? A profundidade está aqui na ordenada, então eu estou aumentando a profundidade 1.000, 2.000 metros, 3.000 metros, 4.000 metros, a tendência é que a pressão ela aumente, né? Aqui também. Então, são gráficos que fazem total sentido. Mas vamos tentar entender qual é a resposta correta desses três. Então, se a gente lembrar lá da hidrostática, de mecânica dos fluidos, a gente vê que a pressão de um fluido em repouso ela aumenta com a profundidade, porque está relacionado com o peso. Né? A gente poderia provar isso pela segunda lei de Newton, aplicando nessa direção vertical, que esse ponto aqui, ele vai ter uma pressão maior, né, do que esse ponto aqui. Uma pressão nesse sentido em Z. E isso acontece porque ele vai ter uma coluna, né, de fluido, né, um peso do fluido que está aqui acima desse ponto vai ser responsável por aumentar a pressão em relação aqui à superfície livre do fluido, ok? Então, a pressão hidrostática ela é proporcional, isso faz total sentido, proporcional a esse comprimento Z, a essa profundidade, né, Z. E lá na mecânica dos fluidos a gente poderia provar facilmente usando a segunda lei de Newton. É interessante que se eu tiver um ponto, deixa eu apagar aqui, se eu tiver um ponto aqui que esteja na mesma horizontal, esse ponto A, ele vai ter a mesma pressão desse ponto B, que é a mesma pressão desse ponto C. Então, na horizontal, a gente poderia também provar usando as equações da mecânica que elas estão com a pressão igual. Só que se eu colocar esse ponto D ou esse ponto E, que estão a profundidades diferentes, a pressão hidrostática vai ser diferente. A gente poderia dizer, né, provar que essa pressão ela é proporcional à densidade do fluido, à aceleração da gravidade e à profundidade do ponto. Então nós vemos que o exercício ele estava falando a verdade, né? É uma relação linear e a gente pode usar essa equação para calcular, né, qual é essa função. Então nós temos P, substituindo aqui o ρ e o g na equação que ele deu no exercício. Então a gente acha que para Z em metros, a pressão vai ser 10.055, que multiplica, né, Z. Se eu colocar aí em quilopascal, porque lá no exercício está em quilopascal a pressão, então fica 10,055 Z. Então, se eu tomar essa equação e eu substituir,
nós podemos facilmente observar que quando Z é zero, ou seja, não tenho nenhuma profundidade, ou seja, eu estou na superfície livre do fluido, a pressão vai ser 10,055 vezes zero, ou seja, a pressão é zero. Então, a pressão hidrostática aqui na superfície livre do líquido é zero, porque não tem nenhum peso de líquido, de fluido, né, em cima dele, ok? Então, se eu for aumentando aqui a profundidade, mais peso de fluido vai ter e maior vai ser a pressão proporcional, né, à profundidade. Então, já podemos dizer, né, que esse gráfico ele vai ser mais ou menos assim. Se a gente colocar P em função de Z, eu vou ter que, se Z aumenta, P aumenta. E Z no zero, P vai ser zero. Então, esse gráfico tem que passar pela origem. E se a gente fizer, né, aí agora a observação, apenas esse gráfico aqui em A, que é a resposta correta, passa pela origem, né? Então tá aqui, ó, 1000 metros, né, multiplicando ali na nossa equação, vai dar 10.055 kPa. Ok? Então a resposta é a letra A, é uma relação linear e passa pela origem, diferente de C, né, e de D, que não passam pela origem, tá certo? Então, nos vemos na próxima aula.